Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Espero que todos estejam bem e em casa, né? Hoje a gente vai falar sobre números complexos. Também tem no livro de vocês, é igual o conteúdo anterior, a partir da página 178 do livro de vocês. Lá no livro ele está um pouco misturado e um pouquinho bagunçado, digamos assim. Então eu resolvi trazer ele mais em ordem para que você entenda um pouquinho melhor o conteúdo, tá bom? É, Pode ser chamado de números complexos ou números imaginários, isso depende do autor do livro, tá? Mas o conjunto chama conjunto dos números complexos, ok? Lá pelo final do século XVIII, início do século XIX, três matemáticos, Tartaglia, Cardano e Bombelli, eles resolveram alguns problemas relacionados com equações cúbicas e se depararam com algumas situações que vocês lá no nono ano também se depararam, que eram com raízes negativas. Lembram quando delta dava menos, dava um valor negativo, a gente dizia que não tinha solução para a equação do segundo grau. Lembram disso? E aí a gente parava de resolver e falava que não tinha solução. Dentro dos números reais, realmente isso acontece, né? A gente não tem solução. Por isso que foi criado então os números complexos, para que tivesse solução. E aí é representado por raiz quadrada de menos um, ó. Então, foi Bombelli que usou essa denominação primeiro como um número imaginário, um número fictício, ok? E lá em 1977, Euler utilizou então pela primeira vez a letra I, que é como a gente vê hoje, para simbolizar a raiz quadrada de menos um. E Gauss atribuiu então os números imaginários o nome de números complexos. Então, qual é o nome correto do conjunto? Números complexos. Tá bom? A gente chama de unidade imaginária, esse menos um. Então ela tem duas representações. Lá atrás, o primeiro utilizado foi o i, né? Igual a raiz quadrada de menos um. Mas hoje o mais claro, que se usa mais, que representa na verdade a mesma coisa, tá? Só que aqui está representado em forma de radiciação e aqui de potência, é que i ao quadrado é igual a menos um. Porque eu preciso tirar esse menos um daqui de dentro da raiz, porque ele continua não existindo dentro dos números reais. Mas nos imaginários, eu atribuo eles como sendo i ao quadrado, e aí a raiz quadrada de i ao quadrado é i, que é o que você tem aqui. Vamos lá. O primeiro exemplo, então. Lembra-se, uma equação de segundo grau, nesse caso incompleta, né? Ó, tem o valor do A, que é 1, não tem o valor do B, não tem B aqui, então é 0, e tem o valor do C, que é 4. Pode resolver essa equação de duas maneiras, ou por Bhaskara ou por equações incompletas, como você achar melhor. Eu resolvi por Bhaskara, porque é o que vocês, de certa forma, têm um pouco mais de facilidade. Tirei o A, o B e o C, então, calcular o delta primeiro. Calculando o delta, então, ó, B é 0, A é 1 e C é 4. Então, eu consegui chegar aqui, o delta era menos 16. Mas menos 16, dentro dos números reais, isso não existia. Dentro dos números imaginários, eu posso escrever isso como 16 vezes menos 1, que é a mesma coisa que menos 16. Mas eu sei que menos 1 é igual a quem? A i ao quadrado, dentro dos números complexos. Bom, agora eu tenho a raiz quadrada disso aqui, porque lembre-se, o delta está dentro de uma raiz quadrada. Então a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituo o b por 0, o delta, que é o 16i que eu achei, e vezes 2 vezes o a, tá aqui. Aqui dá 0, né? Então vai sobrar só mais ou menos 4i, que é a raiz quadrada de 16 é 4, e de i ao quadrado é i. Dividido por 2, dá para dividir, né? Sobra mais ou menos 2i. Então eu tenho duas respostas, duas soluções para o meu problema. A solução menos 2i ou mais 2i. Ok? O segundo exemplo já é uma equação completa, ó, A, B e C. Resolve-se da mesma maneira, tiro o A, o B e o C, calculo o delta. Coincidentemente também deu menos 16.
E aí tem que lembrar daquela minha mesma resolução que eu fiz anterior, certo? Ó, aqui eu posso fazer daquele jeito que eu fiz antes, ou utilizando a raiz de menos 1. Escrever raiz quadrada de 16, menos 16, ou escrever raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1, eu multiplico aqui dentro, ó, fica menos 16. Então, assim ou assim é a mesma coisa. Bom, só que a raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada dentro dos números complexos de menos 1 é i. Bom, aqui dá para simplificar, né? Dá para separar os dois e dá para simplificar. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Também tenho duas soluções. Ó, 1 menos 2i e 1 mais 2i é a solução do meu problema. Certo? Como que é a forma algébrica de um número complexo? Então a gente chama o número complexo pela letra Z. Isso é praticamente unânime nos livros, tá? Inclusive no livro de vocês. Claro que alguns autores mudam, como eu já falei de outros conteúdos por aí. Mas essa Z, quase todos os autores utilizam isso. Então quando você vê Z igual a alguma coisa, ele está falando de um número complexo. Como que eu escrevo? Então, Z é um número complexo, né? Igual a x mais y vezes i. Quem é x? X é um número real e y um número real. Aqui nessa escrita, os livros não são unânimes. Alguns chamam isso de A e isso de B, tá? Então, pode mudar aí, A e B. O que interessa pra gente aqui? O que não muda? O i. Então, quem tiver o i é a minha parte imaginária. E quem tiver o x é a minha parte real, que é o que a gente vai ver agora. Ó. X é a parte real de z, isto é, RE, tá? De real, de z é x. E y é a parte imaginária de z. Então, a gente chama de m, de imaginário, de z igual a y. Lembrando que x e y são números reais, tá bom? Exemplos aqui então. Ó, Z1 igual a 2 menos 3i. Quem é a parte real? Parte real, 2. Parte imaginária, menos 3. O i, então, nesse caso, é o delimitador. Quem vai me dizer quem é a minha parte real e quem é a minha parte imaginária. Olha o exemplo da letra B. Z1 igual a 5i. Não tem parte real, tá vendo? Então, a parte real vale 0. E a parte imaginária, 5. O último, Z1 igual a 2. Agora é o contrário, não tem parte imaginária e tem parte real. Parte real é 2, então parte imaginária é 0. Observações. Seja o número complexo Z igual a x mais y vezes i, temos que... Então, olha só. Então, a gente tem 3 casos de números... de um número complexo. Ele pode... Aqui eu vou falar já os 3 e eu vou explicando cada um. Ele pode ser imaginário puro, simplesmente imaginário ou real, tá bom? Então a gente pode classificar ele em 3 categorias. Imaginário puro, imaginário apenas e real. Olhem só esse primeiro exemplo. Se x for 0 e y for diferente de 0, isso quer dizer o quê? Se x for 0 não tem parte real e só tem a parte imaginária. Então eu chamo de número imaginário puro. Olha os exemplos. Z igual a 6, Z igual a i. Não tem parte real. Chama de número imaginário puro. Se o y for 0, então z é um número real. Olha só. Se o y for 0, não tem parte imaginária, ele é um número real, como a gente já conhece. Z igual a 4, Z igual a menos 3. Bom? E o terceiro é quando os dois são diferentes de 0, então eles existem. Tem parte real e tem parte imaginária, né? Diferente de 0. Então, olha, z igual a 4 mais 5i, z igual a menos 2 mais i. Ok? Então, essas são as 3 classificações. Opa. O terceiro exemplo fala assim, levando em consideração o que a gente acabou de ver. Ó. Calcule m e n para que o número z, m mais 3, mais n menos 1i seja, letra A, imaginário puro, e um número real. Lembra que quem tem o i é a minha parte imaginária, quem não tem o i, minha parte real.
Para que ele seja imaginário puro, o nome já diz, ó, imaginário puro. Pode existir a parte real? Não pode. Então ela tem que ser zero. Foi isso que eu fiz, ó. M mais 3 tem que ser igual a zero, porque essa parte não pode existir para ele ser puro. Então o M tem que ser igual a quanto? A menos 3. Porque menos 3 com mais 3 vai dar zero. E o que tem que acontecer com a minha parte imaginária? Ela precisa existir, né, para ser puro. Então ela tem que ser diferente de zero. Então n menos 1 diferente de zero, porque essa parte precisa existir, não pode ser zero. Então passa para o outro lado, n tem que ser diferente de 1. Então para qualquer valor de n diferente de 1, isso vai existir, ó, porque se for 1, 1 menos 1, 0. Não pode zerar. Então não pode ser 1, pode ser qualquer outro número real, ok? Letra B, vamos voltar lá só para lembrar. Letra B, um número real. Agora, na verdade, é o contrário de antes, né? Eu só quero a parte real. Então, a primeira parte precisa existir, né? Tem que ser diferente de zero, então tem que ser diferente de menos 3. E a parte imaginária não pode existir, tem que ser igual a zero, né? Opa, aqui fala, essa parte não pode ser zero. Ela deve ser zero, tá? Vou corrigir aqui, ela deve ser zero. Então, n igual a 1. Igualdade entre dois complexos. Quando dois números complexos são iguais, quando eles são exatamente idênticos. Ah, professor, isso é balela me dizer. É óbvio. Bom, o que quer dizer então isso? Quer dizer que a minha parte real tem que ser igual à parte real do outro número e a parte imaginária tem que ser também igual, idêntica. Então, olha só, que eu tenho dois números imaginários, Z1 e Z1 e Z2, e para eles serem iguais, a parte real de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Aqui faltou um i, né? Comeu meu i aqui, ó. Vou colocar depois também na hora de mandar para vocês. O i, ok? Vamos fazer um exemplo para que isso fique claro. Calcule m e n se esses dois números sejam o quê? Iguais. Lembra, isto tem que ser igual a isso, ó. E esse tem que ser igual a esse, porque parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Montando, eu vou montar um sistema, ó. M mais n igual a quem? A 2. E menos 3i tem que ser, menos 3, desculpa, tem que ser igual a 2m menos 3n. Eu só coloquei m e n do mesmo lado, ó, para que fique mais fácil. Isso é um sistema de equações do primeiro grau, conteúdo que a gente fez a revisão lá atrás. Lembram-se? Como que eu posso resolver? Posso resolver por soma ou por substituição. Aí você vai resolver da maneira que você achar mais fácil. Eu fiz multiplicando, tá? Ó, eu peguei a primeira equação e multipliquei ela por menos 2, certo? Menos 2 vezes m menos 2m, menos 2 vezes n menos 2n, e menos 2 vezes 2 menos 4. O que eu vou fazer agora? Somar, né? Princípio da adição que eu usei. Então, quando eu somar, ó, esses m's vão fazer o quê? Se cancelar, vai dar zero. Vai sobrar só n aqui, né? N igual a menos 7. Achei o valor de n. N tem que ser menos 7. O que eu faço? Volto lá e vou substituir. Qual que é mais fácil de substituir? A primeira ou a segunda equação? Claro, né? Que é a primeira, porque ela tem números menores, ó. Então eu peguei a primeira equação e vou substituir o valor de n por menos 7. Então mais m mais menos 7 igual a 2. Passo para o outro lado, troca de sinal, então m tem que ser igual a 9. Então para que eles sejam idênticos, n tem que ser menos 7 e m tem que ser 9. Quer ver, ó? 9 menos 7, 2, né? 2 vezes 9, 18. 3 vezes, menos 3 vezes menos 7, menos 21. Menos 21 com mais 18, menos 3. Eles são idênticos. Então, os únicos valores para que eles sejam iguais, n menos 7, m 9. Conjunto dos números complexos. Lembra do diagrama de Venn que a gente viu? Diagrama de Venn não, desculpa. O diagrama dos conjuntos numéricos. O diagrama
ajuda a gente a entender onde que estão os números complexos. Olha só. Os números complexos estão aqui. Lembra, ó, natural, inteiro, racional, irracional, real. Onde estão os complexos? Aqui. Então, todo número real é complexo? Sim. Todo complexo é real? Não, né? Mas todo real é complexo. Então, todos os números reais estão dentro dos complexos, mais quem? Mais as raízes quadradas ou raízes pares negativas. Bom? Plano Argand-Gauss. Ah, professor, que nome difícil. É fácil a entender. Plano lembra de quem? De plano cartesiano. Tá bom? Então, aqui você vai lembrar do plano cartesiano. É formado por dois eixos perpendiculares entre si, que é igualzinho o plano cartesiano, só que a gente chama, em vez de eixo x e eixo y, a gente chama de eixo real e eixo imaginário, para que até fique mais fácil para você entender onde que eu vou colocar o número real e onde que eu vou pôr o número imaginário. Olha só, o número complexo é z igual a x mais yi, então ele possui imagem geométrica no plano de um ponto. Então x era a minha parte real e y é a minha parte imaginária. Olha aqui o desenho. Ó, x parte real, y parte imaginária formam um ponto. Vejam os exemplos. Escreva os números complexos representados no plano complexo. Olha só aqui então. Eu tenho um plano, lembra, ele não é o meu plano cartesiano, mas ele é muito parecido, chama plano Argand-Gauss. Eu tenho aqui 8 números, ó. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6, Z7, Z8. 8 números imaginários, ele quer que você escreva esses números complexos. Como que eu vou escrever? Olha só. Lembra que onde ele aqui, parte real, vem primeiro. E parte imaginária eu vou acrescentar quem? O i. Onde está o meu Z1? Meu Z1 está aqui, ó. Quanto é a minha parte real? 2. E minha parte imaginária? 3. Então, 2 mais 3i. Quem é o meu Z2? Cadê o Z2? Z2 está aqui, ó. Parte real, menos 2. Parte imaginária, 6. Então, menos 2 mais 6i. Z3. Z3 está aqui embaixo, ó. Parte real, menos 4. Parte imaginária, menos 4 também. Menos 4, menos 4i. Z5. O Z5 está sobre o eixo do real. Então, isso quer dizer, se ele está aqui em cima, esse ponto é 1 real. E imaginário, 0. Né? 0. Opa, eu pulei 1? Ai, pulei o 4, desculpa. Z4, então. Voltando. Z4, 5 é o valor real e menos 1, ou só menos i, o parte imaginária. 5 menos i. Agora sim, Z5, ele está sobre o eixo real. Ó. Se ele está sobre o eixo real, a minha parte imaginária vale quanto? 0 nesse caso. Então ele é um número real. Lembra das nossas classificações? Até então eu tinha um número imaginário, ó. Número imaginário, número imaginário, número imaginário, número imaginário, número imaginário. Esse é um número real. Z6, cadê o Z6? Z6 lá em cima, ó. Agora o contrário, agora ele está sobre o eixo imaginário. Então quer dizer que o real é 0. E isso é um número imaginário puro. Z7 aqui, ó, sobre também o eixo real. Então Z7 é igual a menos 6. É um número real. E o Z8, o último, está sobre o eixo imaginário. Então, menos 2, ó. Z igual a menos 2i, número imaginário puro. Meninos, no seu livro, na página 185, eu quero que vocês façam os exercícios no caderno 7, 8, 9 e o número 15, só A, B e C e D, ok? Qualquer dúvida, eu estou disponível no Meeting. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Por favor, tirem suas dúvidas no Meeting. A gente fez conselho essa semana e algumas informações vieram até a gente de que vocês não conseguiam tirar dúvidas. Eu estou disponível lá no Meeting e fico abandonado quase todos os dias,
de que eu estou lá, porque vocês não me procuram nesse horário. Então, usem esse horário para tirar dúvidas, ok? E se não der para participar na aula naquele horário, daquela semana, manda um e-mail, a gente marca um outro horário que fique bom para você e que eu possa ir sem problema algum, ok? Não fique com dúvida, não envie o formulário de qualquer forma. Um abraço, se cuidem, até a próxima aula.